Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, programa quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde você fica sabendo, compreendendo um pouco mais a explicação da doutrina espírita a respeito de atos e fatos que acontecem. Temos também indicação de livros, análise de filmes e, iniciando o nosso Papo Espírita, eu convido você para elevarmos o nosso pensamento a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária, a Jesus, o Divino Mestre, a Allan Kardec, mentor do Centro Espírita Allan Kardec, e aos nossos protetores, para que tenhamos um programa levando informação espírita. Iniciamos com a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas, à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. É claro que na véspera de Natal, dia 24, nosso assunto não poderia ser outro que senão aquele que amanhã está aniversariando, que é Jesus. E o nosso programa é baseado numa notícia que tem como título A Figura de Jesus em Cada Religião. Para algumas religiões, o final do ano também representa a data comemorativa do Natal, 25 de dezembro. O Natal em si possui diversos significados para diversas outras religiões e incluem para segmentos específicos dentro de uma mesma crença. Por isso, o autor desta notícia decidiu explicar um pouco os diversos simbolismos que a figura de Jesus possui. Para algumas, claro, seria impossível tratar de todas, devido ao imenso número de religiões ao redor do mundo e até no próprio Brasil. Primeiro, o Brasil é o maior país católico do mundo, então nós começamos com a visão do cristianismo sobre Jesus. É uma cultura ocidental que a maioria de nós estamos inseridos. A figura de Jesus normalmente vem acompanhada de Cristo. Assim sendo, Jesus Cristo, para os cristãos, é o Filho de Deus, o Criador de tudo e de todos, segundo a teologia da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são denominados três em um, ou seja, a representação de Deus se dá em três instâncias. Saindo do cristianismo, nós vamos para o islamismo. Há uma certa crença popular que o islamismo, o cristianismo e o judaísmo sejam religiões parentes, por terem um denominador comum que foi Abraão. Porém, para muitos, esse pensamento é um pouco desvirtuante. No entanto, isso não anula o fato de Jesus também estar presente na crença islâmica, porém, como mais um dos profetas de Alá, que é o Deus maior e único. Por sua vez, teria profetizado a vinda de Maomé, o último profeta. É bom ressaltar também que para o islamismo só existe um Deus possível a ser louvado, Alá. Por isso, a figura dos profetas é de extrema importância, porém não suscetíveis à adoração em termos de idolatria. É importante lembrar que para os muçulmanos, o maior profeta de todos é Maomé. Para o judaísmo não reconhece a figura de Jesus como santidade, mas sim como um judeu, e assim o era.
bastante influente em seu período. Logo, assim como o islamismo, a figura de Jesus não é suscetível de idolatria. Depois nós vamos até a Umbanda. O sincretismo religioso que se protagonizou no Brasil durante toda a sua história escravista e na pós-abolição acabou por gerar a diversos diálogos de crenças africanas com o catolicismo. A representação de cada orixá é um santo católico. Apresentou-se como uma maneira de sobrevivência para as crenças de matriz africana. Por isso, para a Umbanda, uma religião genuinamente brasileira, Jesus é o equivalente a Oxalá, o Criador. No budismo, o budismo compara os ensinamentos de Jesus com o de Siddhartha. Sob o ponto de vista budista, Jesus é um ser iluminado, um Buda, assim como ele é tido como o Cristo, ungido por Deus para os cristãos. Algumas correntes budistas defendem que ele estudou com monges durante a sua juventude, construindo a base para seus futuros ensinamentos, dada a similaridade da sua mensagem com a do budismo. Outro fato que os budistas defendem é o caráter meditativo de Jesus, que, assim como o Buda, se retirava frequentemente para meditar. Esse é um ato tão simples, é uma característica das religiões orientais, visto que, no judaísmo, geralmente as pessoas iam para a sinagoga orar a Deus. Segundo os budistas, assim como Siddhartha, numa das suas meditações, Jesus atingiu a iluminação, tornando-se um Buda após vencer o mal do deserto. Existem representações de um Buda como sendo um bom pastor. Como o Buda histórico não possui nenhuma ligação simbólica nesse sentido, a certeza que algumas comunidades budistas cultuavam Jesus como um Buda há muito tempo. Algumas escolas budistas estudam os ensinos de Jesus justamente com os de Buda, visto que a meta de ambos era promover o progresso espiritual da humanidade. Vamos ver Jesus no jainismo. O jainismo é uma religião que surgiu por volta do século X a.C., na Índia, com Mahavira, o conquistador. O curioso dessa religião é que a história do Mahavira se confunde com a de Buda, pois ambos foram ascetas e se libertaram das paixões do mundo. Praticamente, todos os ensinamentos budistas são encontrados no jainismo. O principal ensinamento jainista é a não violência, onde, segundo seus adeptos, todas as formas vivas devem ser respeitadas, pois todas têm origem divina. É engraçado que esta mesma não violência jainista foi utilizada por Mahatma Gandhi durante a independência da Índia, o que fez com que Gandhi seja tido como herói jainista. No jainismo, Jesus é tido como um Jina, palavra que em sânscrito significa vencedor ou conquistador. Simbolicamente, é o equivalente da palavra Buda e Cristo. Por sua doutrina, modo de vida, Jesus é tido como um conquistador, visto que o próprio diz que venceu o mundo. Está em João 16:33. Sob o ponto de vista hindu, budista e jainista, esta expressão significa que Jesus se libertou das paixões do mundo, tornando-se um conquistador. Vamos ver como Jesus é visto na fé Bahá'í. A fé Bahá'í é uma religião que surgiu na Pérsia, atual Irã, em 1844, criado pelo profeta Mirza Hussain Ali, intitulado Baha'u'lláh, ou seja, a glória de Deus em árabe. A fé Bahá'í propõe que Deus é um só em todas as religiões, e ele manda diversos mensageiros para os povos da terra. Unindo os principais preceitos monoteístas com a mensagem de diversas religiões, a fé Bahá'í tornou-se uma religião para os tempos modernos. Assim como o Islã, a fé Bahá'í possui uma linhagem de profetas. Entretanto,
não mais se contendo a linhagem abraâmica do judaísmo, cristianismo e do islamismo, adotando outros profetas como Krishna, Buda, Zoroastro e o próprio Baha'u'lláh. Entre esses profetas encontra-se Jesus, que na fé Bahá'í é tido como um dos manifestantes enviados à humanidade por Deus. Devido ao caráter ecumênico, vários textos sagrados, inclusive os evangelhos, são lidos nas casas de oração. Está aí interessante, né? Uma religião que abrange todas as demais. Então, o que nós conseguimos compreender aqui? É que a figura de Jesus, em termos históricos, por mais que sua santidade seja dependente de cada fé que cada um tiver, possui uma relevância histórica muito grande. Em termos filosóficos, as heranças das ideias e atos de Jesus influenciaram, independente da fé, a história do mundo como um todo. Pois é, e influenciou tanto a história do mundo que, para os cristãos, ou para a maioria do Ocidente, a história é dividida em dois períodos, antes e depois de Cristo. Então, é interessante que, como vimos, Jesus é visto pelas diversas religiões sob diversas formas, mas um ponto em comum entre todas essas visões, muitas vezes antagônicas, é o fato que sua mensagem é tornar o ser humano uma pessoa melhor. Jesus é um mistério para todos, o que faz com que existam diversas interpretações acerca da sua pessoa. Contudo, todos encontram na sua vida e na sua mensagem uma via para a felicidade, independente de considerá-lo como um profeta, um mestre espiritual ou Deus. Então, agora nós vamos analisar o que a doutrina espírita nos fala a respeito de Jesus. Há muitos questionamentos, principalmente de quem não é espírita, sobre Jesus e como ele é visto e compreendido no espiritismo cristão. A maneira mais simples e rápida e segura de responder é relembrando a pergunta número 625 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec fez um questionamento aos espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Olhem só a pergunta de Allan Kardec. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta foi uma palavra de 5 letras. Os instrutores espirituais, ou seja, os espíritos que trabalharam junto com Allan Kardec na codificação da doutrina espírita, não titubearam em responder. A palavra é Jesus. Então, Jesus é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu para o homem para servir de modelo e guia. E Allan Kardec tem razão, porque no mesmo Livro dos Espíritos, entre as perguntas 100 e 113, Allan Kardec nos apresenta as 3 categorias dos espíritos. Ou seja, vamos começar de baixo para cima. Primeiro, nós temos os espíritos imperfeitos, que são aqueles que estão iniciando o seu estágio. Não só na Terra, mas no universo como um todo. Não tem muito conhecimento e tem comandando a eles os vícios e os defeitos. Tem algumas virtudes, mas normalmente somos dominados pelos vícios e defeitos. E os espíritos imperfeitos somos todos nós. Acima dos espíritos imperfeitos, nós temos os bons espíritos, ou seja, espíritos que já tiveram uma evolução maior e procuram auxiliar aqueles que estão na retaguarda a fazer a sua evolução. E temos, finalmente, a terceira classe, que são os espíritos puros, ou seja,
São aqueles espíritos que foram criados por Deus, simples e ignorantes, estagiários, espíritos imperfeitos, bons espíritos, e, quando chega à categoria de espírito puro, não precisa mais reencarnar, e eles são os auxiliares de Deus na condução dos destinos do universo. Então, por isso que os espíritos colocam Jesus como modelo mais perfeito, porque ele era um espírito puro. E eles seguem esclarecendo na pergunta 625, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus ofereceu o mais perfeito modelo, que é Jesus. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava, porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra. Interessante essa colocação dos Espíritos a respeito de Jesus, não é? Pois é. Mas eles seguem falando a respeito de Jesus. No capítulo 15 do livro A Gênese, o último livro lançado por Allan Kardec, ele nos esclarece sobre a superioridade e a natureza de Jesus. Diz ele, como o homem tinha a organização dos seres carnais, ou seja, era um espírito que utilizava um corpo. Mas como espírito puro, desligado da matéria, deveria viver a vida espiritual mais do que a vida corpórea, na qual não tinha fraquezas. Ou seja, Jesus vivia nos dois mundos. Apesar de estar encarnado aqui no planeta, por ser um espírito puro, ele continuava em contato com os espíritos que estavam no entorno da Terra. Por isso que, quando estava prestes a ser preso, ele convidou João, Pedro e Tiago para ir orar no monte, e ele foi visto conversando com Elias e com Moisés. Claro que ele foi visto pela visão espiritual dos espíritos. Então, é interessante o fato de a gente tentar compreender por que Jesus veio ao planeta. Tendo ele inúmeros emissários, e já havia mandado Buda, Sócrates, os profetas judeus, um Hermes Trismegisto, enfim, cada povo teve os emissários de Jesus, mas por que ele veio? Ele veio para exemplificar as leis divinas, tanto que ele só pediu duas coisas para nós: ama a Deus e ama teu próximo. Então, ele veio viver a lei de amor, porque naquela época, como ainda hoje, tem muita gente que vive na base do olho por olho e o dente por dente. Não é assim? Pois é. Então, é importante a gente lembrar isso a respeito de Jesus, porque ele abdicou por um tempo de estar na pátria espiritual, navegando entre sóis, navegando pelo universo. E o que aconteceu? Veio ao planeta nos trazer seu evangelho. Mas o que acontece? O evangelho era a porta para que nós nos transformássemos em pessoas melhores. É isso que Jesus veio nos mostrar. E já que nós estamos falando sobre Jesus, é claro que vamos indicar alguns livros para a gente procurar compreender um pouco melhor a figura de Jesus. Então, no nosso primeiro livro, é claro que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá, Allan Kardec revive ou relembra a humanidade a respeito dos ensinamentos de Jesus, porque o que aconteceu? À medida que o tempo foi passando,
os ensinamentos de Jesus foram sendo deturpados. Por exemplo, hoje tem gente que compreende Jesus como alguém que manda as pessoas irem à guerra. Na Idade Média, sob o estandarte da cruz, os cruzados foram até a Terra Santa, que estava sob o poder dos árabes, para a guerra. Então, para que pudéssemos compreender melhor os ensinamentos de Jesus, Allan Kardec nos traz a terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos também mais um livro sobre Jesus, do espírito Amélia Rodrigues, A Flores no Caminho, onde ela nos apresenta as lições de Jesus a partir da psicografia de Divaldo Pereira Franco. É importante a gente compreender um pouco melhor os ensinamentos de Jesus a partir daqueles espíritos que conviveram com ele. E, além dos livros, é claro, nós vamos indicar também. Existem vários filmes sobre Jesus. Mas, atualmente, o SBT iniciou a apresentar um seriado que foi feito. The Chosen, o nome do seriado, ou seja, O Escolhido, onde é feita uma leitura atualizada daquilo que foi a passagem de Jesus pela Terra, com aquelas pessoas que ele conviveu. E, aliás, eu havia esquecido, mas lembrei agora, temos mais um livro que nós recomendamos sobre Jesus, que é o livro Jesus e as Pessoas que o Conheceram. É um livro do escritor árabe Gibran Khalil Gibran, que foi um cristão que, nesse livro sobre Jesus, ele apresenta depoimentos de quase, acho que 70 pessoas que teriam convivido com Jesus. Então ele apresenta a história daquelas pessoas, por exemplo, Madalena, a mãe de Judas, o próprio Judas, um centurião romano que acompanhou a crucificação de Jesus, um filósofo grego, enfim. E é interessante esse livro porque mostra como as pessoas viram Jesus, e isso trazendo para nós hoje, como é que nós vemos Jesus? Comentamos aqui a respeito de como as religiões veem Jesus. E nós? Como é que nós vemos Jesus? E é interessante a gente lembrar que a colocação de Jesus como Espírito puro foi confirmado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz. Lá no primeiro capítulo ele coloca que há um conselho de espíritos puros que comandam o nosso sistema solar. Aliás, o universo todo, ou o multiverso, como a gente diz hoje, é comandado por Deus. O universo, ou os universos, têm os espíritos puros que auxiliam Deus na administração do universo. O universo está em expansão, ou seja, estão sendo formados novos planetas, estão sendo criados novos espíritos. Então, alguém tem que gerenciar isso. E, segundo o Espírito Emmanuel, no Caminho da Luz, Jesus é o governador espiritual da Terra, ou seja, há mais de 4 bilhões de anos atrás, Jesus já estava como espírito puro, coordenando a formação da Terra, coordenando a sua evolução. A Terra já foi o mundo transitório, onde não havia vida, mas havia espíritos morando sobre eles. Lá estava Jesus, e a Terra foi um planeta transitório por mais de 4 bilhões de anos. Depois, há cerca de 1 milhão de anos atrás, aproximadamente,
nós começamos a chegar na categoria de mundo primitivo, onde os espíritos, ou seja, o elemento inteligente do universo, começa a estagiar no reino nominal, começa a exercitar o livre-arbítrio. E quando a Terra foi promovida de mundo primitivo a mundo de provas e expiações, veio Jesus fazer o quê? Nos mostrar o caminho da felicidade. O caminho da felicidade é fácil, apesar de ser complicado. A gente sempre acha que a felicidade vem de fora, mas Jesus disse: vós sois Deus, ou seja, nós também um dia chegaremos a essa condição de Jesus, de espírito puro, só que para que isso aconteça, nós precisamos nos livrar dos vícios e defeitos. Então, neste dia 24, que é a véspera de Natal, com certeza você está preparando ou já preparou a ceia de Natal, já trocou presentes. Tudo isso foi colocado no nascimento de Jesus para tentar nos desviar do mais importante, que é o quê? É a chegada de Jesus no planeta. É a comemoração do seu aniversário. E ele, é claro, que com certeza estará junto de cada família que nessa noite de 24, ou que amanhã, no dia 25, na hora da ceia, na hora do almoço, fizeram uma oração agradecendo a ele por ter vindo ao planeta e nos legado o seu evangelho. E ele, olha, só pediu duas coisas para nós: ama a Deus e ama teu próximo. Esta é a chave da felicidade. É exercitar a lei de amor. Então, amigo e seguidor, eu encerro este papo espírita agradecendo a Deus, principalmente a Jesus, por ter vindo ao planeta há 2000 anos atrás, nos legado o seu evangelho, mas principalmente por ter exemplificado aquilo que nós precisávamos para chegar à tão sonhada felicidade. Então, hoje eu convido, vamos seguir Jesus? Vamos procurar amar um pouco mais nos dias de hoje, onde há tanta dor, tanto sofrimento, tanta dificuldade? Somente Jesus pode nos auxiliar e auxiliar o planeta neste difícil caminho, que é de deixar de ser um mundo de provas e expiação e chegar no mundo de regeneração. Teremos muita dor, muita dificuldade pela frente, mas com Jesus ao nosso lado, com certeza nós conseguiremos chegar lá. Encerrando, fazemos novamente a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Desejamos a todos um Feliz Natal e também um próspero Ano Novo. Que 2024 seja aquele ano em que todos nós vamos ser um pouquinho melhor do que fomos em 2023. Boa noite.